O que aconteceria se um renomado diretor executivo decidisse se disfarçar e experimentar sua própria loja como um cliente comum? Em um sábado de manhã, logo depois das 10, Rafael Silva ajeitou a aba de sua boné no espelho retrovisor. O homem que via refletido não era o CEO que havia construído um império varejista multimilionário, mas apenas mais uma pessoa na multidão. Vestido com um moletom simples e jeans, em vez do terno habitual, naquele dia não se tratava de reuniões nem de números, mas de ver o negócio sob uma perspectiva totalmente nova. Rafael sempre acreditou que a conexão verdadeira era o coração de sua empresa. Seu negócio foi fundado com a promessa de que cada cliente importava, independentemente de sua origem. No entanto, ultimamente surgiram rumores de reclamações, relatos de um atendimento ruim, preconceitos escondidos e uma falta de cuidado genuíno por parte dos funcionários. Se havia algo de verdade nesses comentários, ele precisava comprovar. Pessoalmente, não como chefe, mas como um consumidor comum. A loja que escolheu ficava em um movimentado shopping na periferia de São Paulo. Não era a loja principal nem a de melhor desempenho na rede, mas aquele estabelecimento tinha um significado especial. Foi a primeira loja que ele abriu fora de Dix-Sept-Mille, sua cidade natal. Um risco que se mostrou um grande sucesso. Rafael já tinha visitado o local inúmeras vezes nos primeiros dias, mas agora, anos depois, se perguntava se o ambiente acolhedor e inclusivo que imaginara ainda existia. Ele estacionou seu carro, respirou fundo e sentiu uma mistura de entusiasmo e nervosismo ao se preparar para adentrar o desconhecido. Deixando para trás o conforto de seu título, ele estava determinado a verificar se os valores que sustentavam sua empresa ainda permaneciam, mesmo que a verdade fosse difícil de encarar. O que ele não sabia era que sua busca por uma experiência sincera o levaria a vivenciar um momento inesquecível, capaz de questionar tudo o que acreditava sobre seu negócio. Ao sair do carro e entrar no estacionamento movimentado, o sol já brilhava intensamente, refletindo nitidamente nos para-brisas dos veículos ao redor. Ele ajustou a alça de sua mochila usada, daquele tipo que qualquer cliente comum carrega. Naquele dia, Rafael Silva não era o diretor executivo, mas apenas um cliente sem importância. A fachada da loja reluzia à luz do sol, com um logotipo bem conhecido e visível. Uma sensação de orgulho tomou conta dele enquanto se aproximava das portas automáticas, lembrando-o de que aquela era sua criação, uma visão concretizada. Porém, esse sentimento de orgulho logo cedeu lugar a uma determinação focada quando ele entrou. Lá dentro, o ar-condicionado lhe deu as boas-vindas, com uma rajada fresca. A loja fervilhava de atividade. Clientes empurravam carrinhos cheios de produtos, o som de crianças brincando ecoava pela seção de brinquedos e os funcionários, uniformizados, trabalhavam com firmeza, reabastecendo prateleiras, atendendo nas caixas e ajudando os compradores. À primeira vista, tudo parecia funcionar perfeitamente, mas Rafael não estava ali para uma observação superficial. Ele queria mergulhar nos detalhes. Ele parou diante de uma exposição de eletrodomésticos de cozinha coloridos, deixando seus olhos percorrerem cada detalhe do ambiente. Perto dali, uma jovem com uniforme listrado conversava animadamente com um cliente sobre as funcionalidades de um produto, enquanto outro funcionário organizava os itens em uma prateleira com eficiência quase automática. No fundo da loja, um rapaz estava encostado no balcão da seção de eletrônicos, totalmente absorto no celular. Rafael decidiu ir naquela direção e caminhou devagar, como qualquer comprador faria. Pegou um par de fones de ouvido, girando-os nas mãos como se estivesse avaliando uma possível compra. Um teste sutil para ver se algum funcionário se aproximaria para oferecer ajuda ou, ao menos, um sorriso. Mas nada aconteceu. O jovem mal levantou o olhar de seu celular, sem sequer reconhecer sua presença. Rafael aguardou por alguns instantes, dando ao funcionário a chance de se aproximar, mas nada mudou. Sentiu um aperto desconfortável no estômago. Embora não quisesse tirar conclusões precipitadas, talvez o funcionário estivesse apenas ocupado
ou não o tivesse notado. Seguiu então explorando os corredores, observando atentamente como os clientes e a equipe interagiam. Pouco tempo depois, ele notou uma senhora mais velha que procurava ajuda na seção de artigos para casa. Ela parecia frustrada, olhando em volta em busca de assistência. Antes que Rafael pudesse intervir, outro funcionário se aproximou com uma atitude simpática e prestativa, e a senhora logo demonstrou alívio ao conversar com ele. Essa interação contrastava fortemente com o que ele acabara de presenciar. Decidido a dar uma segunda chance ao jovem da eletrônica, ele retornou àquela sessão. O que aconteceu a seguir deixou claro que aquilo não era um incidente isolado. De volta à sessão de eletrônicos, Rafael pegou um pacote com um conjunto de caixas de som Bluetooth e o colocou cuidadosamente no balcão, uma ação deliberada para chamar a atenção. Finalmente, o jovem levantou o olhar, com uma expressão fria e indiferente, e perguntou: "Posso ajudar?", num tom que mostrava total desinteresse. Rafael sorriu, tentando aliviar a tensão, e disse: "Gostaria de saber mais sobre essas caixas. Elas servem também para uso ao ar livre?" O funcionário, sem muito entusiasmo, deu uma olhada rápida na embalagem e respondeu: "Não sei. Deve ser", antes de voltar a olhar para o celular. Surpreso, Rafael insistiu: "Você pode verificar de novo? Quero ter certeza antes de comprá-las." Com um suspiro pesado, como se o pedido fosse um grande incômodo, o funcionário pegou o pacote, leu rapidamente a parte de trás e murmurou: "Aqui diz que são à prova de tempo", devolvendo o pacote sem maiores explicações. A frustração começou a crescer em Rafael, mas ele manteve a calma. Ele continuou perguntando: "E você sabe se elas são compatíveis com a maioria dos dispositivos?" O funcionário revirou os olhos e respondeu: "Todos os detalhes estão na caixa. Leia você mesmo", enquanto fazia um gesto em direção à prateleira, como se isso não importasse. Um silêncio pesado se instalou, interrompido apenas pelo leve zumbido da loja. Rafael percebeu que a tensão em seu corpo aumentava. Aquilo não era apenas descuido, mas uma atitude abertamente desdenhosa. Olhou ao redor e notou que outros clientes estavam recebendo um atendimento caloroso e atencioso. Por exemplo, um casal estava sendo ajudado de forma personalizada pelo mesmo jovem que havia ignorado seu pedido, enquanto ele mal era notado. Decidido a entender a situação, perguntou: "Vocês estão muito ocupados. Há mais alguém que possa me ajudar?" O rapaz esboçou um sorriso sarcástico e respondeu: "Acho que ninguém está disponível agora. Resolva por conta própria." Essas palavras machucaram Rafael mais do que ele esperava. Ele não estava com raiva, pelo menos não ainda, mas sentia uma profunda decepção. Não se tratava apenas de uma má atitude, mas de algo muito mais sério e repugnante. Se um funcionário tratava um cliente comum dessa forma, quantos outros teriam se sentido igualmente desprezados? Antes que pudesse dizer algo, o jovem se afastou, pegou seu celular e seguiu para a parte de trás da loja. Rafael permaneceu parado, segurando o pacote das caixas de som, e por um momento considerou sair, mas rapidamente descartou a ideia. Ele ainda não tinha terminado. O que ele não sabia era que aquele ato de descaso revelaria um problema ainda maior na cultura de sua empresa. Rafael recolocou as caixas na prateleira com a mente repleta de pensamentos. A experiência parecia pessoal, algo além de um simples descuido profissional. Ele decidiu continuar explorando a loja, observando de perto como os demais funcionários tratavam os clientes. Será que aquele incidente era um caso isolado ou indicava um problema muito maior? Ele caminhou até a seção de roupas, onde uma jovem chamada Camila dobrava camisetas com cuidado. Ela o cumprimentou de forma calorosa, dizendo: "Me avise se precisar de algo", com um sorriso genuíno, um contraste marcante com o atendimento frio que ele havia recebido antes. Enquanto caminhava, viu Camila ajudando um senhor a encontrar o tamanho certo e até sugerindo uma gravata que combinasse. O sorriso de gratidão no rosto do homem acendeu em Rafael uma esperança de que a loja não estivesse totalmente fora dos trilhos. Porém, ao se aproximar da área de artigos para casa, ele parou subitamente ao ouvir dois jovens funcionários, encostados descontraidamente em uma prateleira,
conversando em voz baixa com um tom claramente desrespeitoso. "Aquele cara ali", disse um deles, acenando discretamente em direção a Rafael, "deve estar só dando uma olhada. Gente como ele nunca compra nada caro." Rafael sentiu o maxilar se contrair enquanto fingia examinar uma seleção de panelas e frigideiras. O outro soltou uma risada baixa e completou: "Pois é, ele nem parece ter grana para essas coisas. Provavelmente só está perdendo nosso tempo." Foi como um soco no estômago. Para esses funcionários, ele era apenas mais um homem negro passeando pela loja e eles presumiam que ele não podia pagar por nada de valor. Essa atitude desdenhosa não era obra de um único funcionário mal-educado, mas sim um sinal de um problema muito mais profundo. Rafael optou por permanecer em silêncio, lutando contra o impulso de confrontá-los ali mesmo. Em vez disso, ele seguiu para o caixa, determinado a coletar mais informações antes de decidir o que fazer a seguir. Lá, encontrou uma caixa de meia-idade com uma atitude simpática e profissional, cujo nome era Mariana. Rafael observou como Mariana cumprimentava cada cliente com um sorriso e uma voz acolhedora e constante. Quando chegou sua vez, ela perguntou: "Encontrou tudo o que procurava?" Rafael respondeu de forma calma: "Não exatamente. Acho que vou esperar um pouco mais." O sorriso de Mariana vacilou por um instante, mas logo ela acrescentou: "Se precisar de algo, é só falar. Estamos aqui para ajudar." A gentileza sincera dela aliviou por um momento o peso que o dia havia deixado, embora também evidenciasse que nem todos os funcionários compartilhavam da mesma atitude de desprezo. Mesmo assim, ficou claro a incoerência. Por que alguns eram tão atenciosos enquanto outros demonstravam abertamente preconceito? Ao sair da loja, Rafael não conseguia se livrar da sensação de que havia algo muito maior em jogo. De volta ao seu carro, com o calor da tarde batendo nos vidros, ele apertou o volante enquanto olhava para a loja com o logotipo de sua empresa. Tudo parecia quase surreal. Aquele negócio, seu maior orgulho, deveria representar oportunidades, equidade e respeito. Mas as experiências daquele dia mostravam um cenário totalmente diferente que ele não podia ignorar. Embora o comportamento desdenhoso do funcionário de eletrônicos permanecesse em sua mente, foram os comentários preconceituosos ouvidos na seção de artigos para casa que mais o atingiram. Esses episódios não eram casos isolados, mas indicavam um problema mais amplo na cultura da empresa, algo que havia sido negligenciado por muito tempo. Ele se lembrou dos primórdios da empresa, quando treinava pessoalmente cada gerente e escolhia seus funcionários com base em valores comuns. Naquela época, enfatizava que cada cliente deveria ser tratado como parte da família, independentemente de quem fosse ou de quanto gastasse. Mas com o crescimento da empresa, esses toques pessoais foram se perdendo aos poucos. A delegação era necessária, mas teria ela custado tanto que os valores fundamentais se perderam? Rafael se perguntou se havia se afastado demais das operações do dia a dia. O sucesso permitiu a expansão, mas também criou pontos cegos. Será que os gerentes estavam promovendo um ambiente de respeito ou apenas ignoravam os pequenos preconceitos e comportamentos pouco profissionais? Será que ele falhou em fornecer aos funcionários as ferramentas necessárias para combater esses vieses e tratar todos de maneira justa? Com um profundo suspiro, ele revisitou mentalmente cada interação do dia. Mariana, a simpática caixa, lembrava-o do que sua empresa deveria representar. Mas funcionários como aqueles comprometiam essa imagem. Não se tratava apenas da experiência do cliente, era também sobre a cultura que se instalara na companhia. Rafael pegou sua agenda, sempre guardada na porta-malas, e começou a anotar seus pensamentos. Não era apenas uma questão de consertar uma loja, mas de garantir que cada funcionário, em todas as filiais, compreendesse a responsabilidade de representar a marca. Uma responsabilidade que deveria partir da liderança. Mas antes de iniciar qualquer mudança, ele sabia que havia um passo final a dar. Um passo que revelaria a profundidade do problema e desafiaria aqueles que estavam no centro dele. Com determinação silenciosa, Rafael voltou para dentro da loja.
Ele não estava ali para fazer uma cena ou envergonhar ninguém publicamente. Não era por orgulho, mas por necessidade de corrigir uma cultura que havia se desviado. Dirigiu-se diretamente ao balcão de atendimento e pediu para falar com o gerente. Em poucos minutos, um homem de meia idade se aproximou. Seu crachá dizia Diego, e embora sua postura fosse profissional, notava-se uma leve tensão em seu olhar. Como... Posso ajudar? Perguntou Diego. Rafael estendeu a mão e disse: Sou Rafael Silva. Os olhos de Diego se arregalaram brevemente de surpresa, mas logo ele se recompôs. Senhor Silva, é uma honra recebê-lo. Se soubéssemos que o senhor viria... Começou Diego, mas Rafael interrompeu. Exatamente, esse é o ponto. O senhor não devia saber que eu estava aqui. Queria passar despercebido para ver como as coisas realmente funcionam, e o que vi hoje não foi nada bom. O rosto de Diego corou levemente. Desculpe-me, poderia me explicar exatamente o que aconteceu? Perguntou Diego. Então, Rafael relatou. Os fatos do dia, a indiferença do funcionário de eletrônicos, os comentários depreciativos que ouviu e as marcantes diferenças no atendimento aos clientes. Falou com calma, mas com firmeza, deixando transparecer sua decepção. Não se trata apenas de um mau funcionário, disse ele, mas de uma cultura que permite esse tipo de atitude. Construi esta empresa com a ideia de que cada cliente merece respeito independentemente de quem seja, e hoje vi o oposto. Diego demonstrou visível desconforto. Eu não fazia ideia de que esses problemas existiam. Sempre procurei garantir que nossa equipe refletisse os valores da companhia. Rafael assentiu. Eu entendo, mas algo está escapando do nosso controle. E não é só responsabilidade sua, é também minha. Em algum momento deixamos que os valores que nos definiram se diluíssem. Isso acaba agora. Ele pediu a Diego que convocasse toda a equipe para uma reunião improvisada na sala de descanso. Em poucos minutos, os funcionários se reuniram, com rostos que misturavam curiosidade e nervosismo. Diante deles, não mais como um simples cliente, mas como o líder que eles não esperavam ver, Rafael começou com voz serena. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Silva, fundador e diretor executivo desta empresa. Hoje vim disfarçado para ver como as coisas realmente funcionam aqui. Um silêncio profundo tomou conta da sala enquanto suas palavras penetravam. Após olhar para cada um, ele continuou. O que presenciei hoje é bastante preocupante. Alguns de vocês demonstraram a gentileza e a profissionalidade que fundamentaram esta empresa, mas outros nem sequer mostraram o mínimo de respeito. Essa falha não recai apenas sobre vocês. É também minha responsabilidade por não ter mantido a cultura que sempre defendi. Ele se voltou para o jovem funcionário de eletrônicos, que agora parecia pálido e nervoso. Você me ignorou, me desprezou e deixou claro que eu não valia seu tempo. Isso é inaceitável. Pior ainda, ouvi 2 colegas fazendo comentários sobre mim, julgando-me apenas pela aparência e pelo que supostamente eu poderia ou não pagar. A tensão era quase palpável. Mas Rafael manteve um tom calmo. Não estou aqui para envergonhar ninguém, mas para resolver essa situação, porque se não tratarmos cada cliente com respeito, todos nós falharemos, e eu não permitirei que esta empresa fracasse. Ao ver os rostos mudarem do choque para uma reflexão séria, ele soube que aquele era apenas o começo das mudanças necessárias. Fez uma breve pausa e continuou. Apontar os problemas não é suficiente. Preciso mostrar o caminho para a solução. Eis o que faremos. Com voz firme, mas tranquila, explicou. Não se trata de apontar culpados, mas de assumir responsabilidades e crescer juntos. Cada um de nós, eu inclusive, tem o dever de defender os valores que alicerçam esta empresa. A partir de hoje, implementaremos algumas mudanças. Ele se dirigiu a Diego. Primeiro, vamos instituir treinamentos obrigatórios sobre preconceito e atendimento ao cliente em todas as lojas. Não basta supor que as pessoas sabem como se comportar. Precisamos ensinar, reforçar e cobrar uns dos outros. Diego assentiu, exibindo uma mistura de alívio e determinação. Entendido, Sr. Silva. Farei com que isso aconteça. Em seguida,
Rafael falou para toda a equipe. Em segundo lugar, passarei a visitar nossas lojas de forma surpresa, com mais frequência. Não é para pegar ninguém desprevenido, mas para manter uma conexão real e ver de perto o que está acontecendo. Os funcionários trocaram olhares nervosos, mas o ambiente demonstrava certa compreensão. Rafael percebeu que alguns, especialmente Mariana no caixa, assentiam discretamente. Por fim, com um tom mais suave, acrescentou: "E, por fim, quero ouvir de cada um de vocês o que está funcionando e o que não está. Se houver problemas com a gestão ou com as políticas, preciso saber. Minha porta estará sempre aberta, e se preferirem, organizaremos um meio para que possam expressar suas preocupações de forma anônima." A tensão na sala foi diminuindo e Rafael entendeu que sua mensagem havia chegado. Para encerrar, disse com sinceridade: "Criei esta empresa porque queria fazer algo diferente, um lugar onde cada pessoa se sinta valorizada, independentemente de quem seja. Em algum momento, perdemos um pouco essa essência, mas não vou desistir. Sei que podemos fazer melhor, e conto com cada um de vocês para tornar isso realidade." Ao finalizar a reunião, Rafael se aproximou de Mariana, a caixa que havia sido um raio de luz naquele dia, e disse: "Obrigado por ser esse ponto positivo hoje." Mariana retribuiu o sorriso e respondeu: "Obrigada, Sr. Silva. Eu só trato os outros como gostaria de ser tratada." Ao sair da loja pela segunda vez naquele dia, Rafael sentiu uma mistura de cansaço e esperança. O caminho à frente não seria fácil, mas era necessário. Ele havia recebido um chamado para acordar e agora dependia dele agir. Enquanto dirigia de volta, sentia um renovado senso de propósito. Às vezes, encarar verdades difíceis é o único jeito de seguir em frente, e cada mudança começa com a coragem de dar o primeiro passo. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que até as menores atitudes podem gerar as maiores transformações. Trate todos com respeito. Levante a voz contra a injustiça e nunca pare de lutar por um mundo mais justo e melhor.